Olá a todos, o meu nome é Érica Riera e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Olá pessoal, eu sou o André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Bem-vindo a mais um Papo de Comprador. Papo de Comprador, um programa de conteúdo relevante que apresenta para vocês profissionais experientes e tudo isso num papo bem descontraído para você. O Papo de Comprador de hoje é sobre compras de CAPEX. De que forma os compradores têm que estar preparados para lidar com uma categoria que é tão estratégica? E quais são as tendências que estão por aí no mercado? Papo de Comprador é um programa que tem patrocínio de Avipam, Viagens Corporativas e Eventos, Level, Soluções Especializadas em Procurement, pela Versani Sandrini, e conta com o apoio da RC Online. Olá a todos, esse é mais um episódio de Papo de Comprador. E hoje o tema será compras de CAPEX. E os nossos convidados são José Renato Borsato, Global Business Development na Plus Trans, Érica Sartori Rubi, Head de Procurement no grupo SBF, e Egídio de Oliveira, Executivo Sênior de Supply Chain e Projetos. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Comprador. E já começando, eu queria saber de vocês se existe na visão de vocês alguma habilidade específica que o comprador precisa ter para desempenhar especificamente as funções de compras de CAPEX com excelência. E nesse sentido, completando a pergunta, o que se diferencia nas compras de CAPEX em relação a outras categorias? E eu queria começar por você, Érica. Obrigada, Xará. Eu acho essa pergunta fantástica, porque eu acredito que realmente exige algumas habilidades a mais para um comprador de CAPEX. Ele tem que ser um comprador mais sênior, com as habilidades um pouco mais apuradas. Por exemplo, a que eu queria destacar aqui é o engajamento multidisciplinar. Eu não acredito que esse comprador vai ter um sucesso desempenhando essa compra de CAPEX se ele não estiver bem entrosado com o time do projeto. Não só o requisitante, a engenharia, mas o time de finanças, o time do recebimento, o time do projeto em si, que vai fazer as cobranças de cronograma. É muito importante ele ter essa visão completa do objetivo do projeto, para ele conseguir ser mais estratégico no seu projeto. Bacana. E você, José Renato? Qual é a sua visão? Na verdade, como consultor, a minha resposta não poderia ser outra, a não ser depende, né? Porque, na verdade, vai depender do estágio, né, em que o procurement daquela empresa estaria, né? Então, assim, o comprador ele tem que atuar, evidentemente, como já foi dito pela Érica, concordo plenamente, ele tem que estar numa equipe, né, tá trabalhando como gestor de um time, né, e esse gestor vai fazer todos os contatos, né, as comunicações com a área financeira, a área jurídica, né, com a própria engenharia, que está muito junto desse comprador de CAPEX, né, e com o usuário final. Porque todas essas verificações têm que ser feitas à medida em que você está desenvolvendo o projeto. E quando eu falo estágio do CAPEX, depende, né, de como é que vai ser isso, porque o envolvimento do comprador desde a etapa inicial do projeto vai depender também da maturidade de que está essa evolução do procurement, né? De modo geral, né, evidentemente que é sempre importante que o comprador CAPEX esteja, né, como já foi dito pela Érica, envolvido em tudo isso e que esteja desde o início no projeto, desde a concepção do projeto envolvido, né? E isso é fundamental realmente. Então, a habilidade de gestão de equipe, né, de ser um coordenador, de ser o protagonista desse processo, ele é fundamental. E você, Egídio, qual é a sua opinião sobre os skills aí de um comprador de CAPEX? Bom, os compradores de CAPEX atuam com compras engenheiradas, né? Então, sem dúvida nenhuma, como os colegas já falaram, é fundamental a habilidade de gerenciamento de projetos, né? Saber atuar em estruturas matriciais, um bom nível de comunicação e relacionamento e conhecimentos e habilidades que envolvam não só questões técnicas, mas também questões jurídicas, comerciais, financeiras, contábeis, tributárias, porque tudo isso é envolvido numa aquisição de compras, de CAPEX. Bom, pessoal, eu queria agora emendar uma segunda pergunta, aproveitando até um pouco do que vocês comentaram já na primeira resposta, né? A gente perguntou sobre o perfil do comprador, mas eu queria ouvir de vocês agora um pouco sobre o processo de compras, né? O que tem diferente
na visão de vocês, no processo de compras de CAPEX em relação ao processo de compras normal das demais categorias? Existe alguma coisa ou algum rito, vamos dizer assim, que o comprador precise olhar, diferentemente do que ele faz normalmente para as compras de OPEX, por exemplo? Eu queria começar com você, Renato. Na verdade, assim, eu diria que não há uma diferença significativa, mas existe uma preocupação muito maior, né? Não que os outros processos não tenham que ter a mesma coisa, né? Eu acho que a régua subiu para todo mundo. Então, a preocupação hoje com seguir procedimentos adequados, onde tem responsabilidades bem definidas de todas as áreas envolvidas, ele não é só de CAPEX, né? Ele passa para os demais processos também. Mas em CAPEX, eu entendo, né, pela minha experiência, que existe uma preocupação muito maior com isso, porque tem um grau de responsabilidade muito grande, né? E para que você conduza bem a atividade, né, todo esse processo como gestor de tudo isso, né, como responsável, como protagonista, como nós falamos anteriormente, é importante que o comprador tenha essa coisa bem organizada através de procedimentos, né? Então, através do PMI, você consegue traduzir alguns procedimentos, né, onde você define responsabilidade, passo a passo, até onde vai um, até onde vai outro, principalmente em relação à engenharia, né? Definição de indicadores que vão ser verificados depois da contratação, tudo. Então, são várias etapas de que eu acho que no CAPEX ela se apresenta muito mais forte, né? Porque você contrata, às vezes, um equipamento, dependendo do porte da empresa, que ele vai ficar atuando durante 10 anos, 15 anos, até 20 anos, né? E ao longo desse tempo você tem que ter as garantias, né, durante esse processo todo de contratação, de que aquele equipamento, né, no caso, tratando de equipamento, mas também pode ser voltado para projetos de prédios, tudo isso, você vai ter que ter amarrações contratuais, né, que te garantam a funcionalidade disso e o resultado, principalmente, né? E aí pode-se trazer vários exemplos, como não se compra CAPEX, evidentemente, por preço, né? A gente vai talvez abordar mais adiante isso. Não se compra CAPEX só por preço, tem toda uma verificação aí de performance, né, utilização, né, OPEX também do equipamento, você vai ter que fazer uma avaliação de qual é o custo OPEX daquela operação, considerando todas as características de cada uma das propostas, que são diferentes, né? A maioria não são equipamentos standard, então você precisa ter isso trabalhado individualmente em cada proposta. E isso tem que estar muito claro através de procedimentos, até onde vai a responsabilidade de um, onde começa a do outro, para que as coisas fluam mais naturalmente, né? Experiências passadas aí, né, já me mostraram que quando você não tem isso muito bem amarrado, muito bem definido, a confusão sempre vem, né? E no final ninguém sabe onde foi que errou, quem errou, como é que errou, e principalmente no sentido de corrigir, né, de fazer para que no próximo, né, projeto você não incorra no mesmo erro, né? Então é fundamental você ter um procedimento bem estabelecido, né, e para isso tem lá o PMI, que traz todas essas condições de você abordar para cada área as suas etapas de responsabilidade e o passo a passo de cada um deles. Você falou uma coisa interessante, né, Renato, de fazer a compra de CAPEX, porém amarrando o OPEX que vem depois, né? Fazer uma pensando na outra, né? Inclusive, talvez até colocar depois na manutenção alguns indicadores de performance prometidos em bid, em proposta, amarrado talvez até penalidades, ou enfim, coisas na verdade, assim, né, André, isso não é nem talvez, isso é com certeza, porque assim, você não pode contratar um CAPEX, né, robusto, sem que isso esteja bem definido, bem alinhado, bem amarrado, para que possa ser cobrado e, evidentemente, dependendo da modalidade que você contratou, do jeito que você fez a contratação, você vai ter lá a aceitação provisória do equipamento, a aceitação final, tudo isso você vai ter ao longo da vida útil do equipamento, né, da operação com o equipamento, que checar essas coisas para aplicar, evidentemente, as penalidades caso haja necessidade. O exemplo prático que eu trago, né, para o dia a dia, apesar de a gente estar falando aqui com os compradores, já estão, evidentemente, nessa rotina, eles têm essa condição de entender o que nós estamos falando, mas vamos trazer para o público também, né, que não está envolvido, para entender melhor. Quando você vai comprar um ar-condicionado para a sua casa, é a mesma coisa, você não vai olhar só o preço, não deveria olhar só o preço, tem que olhar também, né, qual é o consumo de energia, não é isso? Qual é a capacidade dele para saber se o tamanho do ambiente, né, vai atender ou não, se aquela coisa vai atender o ambiente que você tem. Então, tudo isso são condições que você tem que verificar na hora de comprar um equipamento para que o resultado seja contento, né? Para que você tenha as coisas bem definidas e bem detalhadas. Perfeito, Renato. Obrigado aí pela resposta. Érica, eu vou te passar a mesma pergunta, mas eu queria agregar um comentário, e aí, Renato, se você quiser recomentar depois em cima que eu vou colocar, fica à vontade.
A pergunta é com relação ao processo, né? Na sua visão, né? Quais são os pontos de atenção que o comprador teria que ter, se é que tem algum, na compra de CAPEX em relação ao processo? E na primeira resposta que vocês deram na pergunta anterior sobre skills, né, que a Érica fez, vocês falaram um pouco de repente ter o comprador entrando no projeto no início, não sendo tão reativo, ou seja, esperar a demanda chegar, mas entender a elaboração do projeto, etc. Isso, de certa forma, já endereça uma mudança de processo dentro do tradicional. Só colocando um gancho aqui para testar aí o entendimento de vocês, vocês veem isso como um ponto relevante. Mas, enfim, eu queria passar a mesma pergunta para você, Érica, por favor. Legal. Eu acredito que o comprador, desde o começo, ele precisa estar bem fundamentado nas tarefas básicas de compras, né? Quando você aprende o básico, você vai avançando. E todas as ferramentas, eu acredito muito nisso, todas as ferramentas de compras são compatíveis com várias categorias. A gente precisa ter um pouquinho de criatividade, mas a gente consegue adaptar. Especificamente para o CAPEX, eu gosto muito do 7-Step, né? Eu acho que para o CAPEX aplica duas. Uma, o Zé Renato já roubou, que é a ideia do total cost, né? Eu acho que esse conceito não é novo aqui para os compradores, mas ele aplica e ele é super importante em CAPEX. Eu vou só complementar o que o Zé Renato já falou, mas, por exemplo, na compra de maquinário, a gente pesquisava também, por exemplo, uma lista de peças de reposição. Então, você já deixa uma despesa pré-negociada e você já calcula o total cost daquela compra. Outros casos, eu também já tive uma experiência de compra de máquina, que eu consegui, por exemplo, um benefício fiscal, porque ela não tinha nenhum equivalente aqui no Brasil, então isso melhorou muito o total cost e ajudou o CAPEX de uma forma geral. Mas, por exemplo, na minha primeira experiência de comprador, eu comprava construção civil. E em construção, também a gente consegue ter essa visão de total cost. Você pode incluir outros serviços, por exemplo, de engenharia, de manutenção, né, de pós-obra. No meu job atual também a gente usa um pouco esse conceito. Depois da abertura da loja, a gente pede para a construtora ficar lá. Às vezes sempre, né, que nem uma mudança. Depois que você terminou a construção, você vai montar o mobiliário, estraga alguma coisinha, precisa de mais uma demão de tinta. Então, esse total cost faz parte da visão do comprador. E no CAPEX isso é extremamente importante. E o segundo ponto que eu queria colocar aqui é a respeito, voltando um pouco nas habilidades, é a questão de aderência de cronograma de projeto, né? O Zé Renato comentou bastante a respeito das responsabilidades, do PMI, e em CAPEX é extremamente importante o comprador ter muita disciplina em relação às datas de cronograma. Isso significa que ele tem que ser só reativo? Não. Então, conectando com a minha resposta da primeira pergunta, o engajamento dele tem que ser o mais rápido possível. Quanto mais cedo ele entrar no projeto, mais tempo ele vai ter de fazer um melhor trabalho de compras. Fazer um RFI com mais tempo, pesquisar os melhores fornecedores, os índices de performance, o engajamento com o time, não só engenharia, às vezes finanças, sabe, do expenditure total do ano, né? Quais são os planos estratégicos da empresa, quantas lojas vamos abrir, quais os estados, você já consegue ir preparando o seu leque de fornecedores, de parceiros, né, para atender a demanda da empresa. E isso é fundamental no processo de compras de CAPEX. Só comentar uma coisa que vocês falaram, que eu achei interessante, que é o seguinte, você falou de cronograma de projeto, né, Érica, e de fato, muitas vezes o comprador, ele atende a mais de um processo de compra dentro do mesmo projeto, né, de CAPEX, né? Ele vai comprar um insumo aqui, depois ele vai comprar outro ali, outro acolá, ou seja, ele está dentro do projeto, faz com que ele tenha a visão do todo e ele mesmo consiga se organizar no momento exato que ele tem que entrar e que ele tem que atuar para cumprir aquele cronograma, não só daquela compra, mas do projeto como um todo, né? Isso. E eu também queria fazer um comentário que, assim, a gente falou aqui, por exemplo, da relação com os requisitantes, né, entrando cedo, a gente também falou aqui de uma possível de engajamento da área de finanças, né, para esse suporte na questão da compra, e eu queria até incluir aqui outras áreas que são super importantes para os compradores, né, porque
uma boa porcentagem de CAPEX, às vezes são itens importados, né? Então, como você falou do ex-tarifário, né, você ter algum conhecimento ou envolvimento da área de alfândega, da área de logística, porque tudo isso impacta em prazos, e como você falou, né, de estar atento ao cronograma do projeto e etc. Então, assim, essa visão do comprador multidisciplinar, né, de um comprador de CAPEX que seja multidisciplinar, é super importante, né? Então, aí é mais um puxão aí, né, nos skills dos compradores, né? Com certeza, Érica. Só pegando esse teu gancho, assim, na verdade, quando eu coloquei lá que depende do estágio de evolução, né, que a área de procurement esteja, vem muito de encontro que você está falando, né, porque eu tive, né, experiência em empresas onde a régua era muito alta, né, para o comprador de CAPEX. Então, ele tinha que entender de tudo isso, né? Ele fazia o ex-tarifário, ele fazia toda a verificação tributária, né, a parte jurídica, inclusive, e só no final o jurídico dava uma validação, sem ter assinatura jurídica, mas tudo isso passava pela responsabilidade também do comprador. Ele buscaria, né, ele vai buscar o apoio se ele achar que precisa, mas se ele tiver já na linha de conhecimento dele, levar adiante, ele toca adiante, e depois, no final, vai ter, evidentemente, a verificação lá das áreas competentes só para validação. Mas é importante o que você falou, porque realmente o skill, né, esperado de um comprador hoje, olhando todo o mercado, né, todos os níveis de empresa, todos os níveis de procurement que você tem, né, no mercado, você, evidentemente, tem que considerar tudo isso. E o comprador, que mesmo que hoje não tenha esse skill, é importante que ele busque ter, né, porque isso faz parte da formação dele como um todo, até para participar das reuniões, né, para buscar lá o expert naquela matéria, ele tem que ter um conhecimento mínimo que seja, né, sobre aquele item, né? O ex-tarifário foi um bom exemplo, porque poucas pessoas no Brasil têm conhecimento de todo esse processo do ex-tarifário, desde o início ao fim, né? E como é que tramita isso tudo, né, nos órgãos competentes, na alfândega, na liberação da mercadoria. Então, isso, evidentemente, é um aprendizado importante, e mesmo o comprador de CAPEX hoje, que não está envolvido com isso, é importante que ele conheça, para que um dia até ele evolua um pouco mais aí nas responsabilidades e abrace também essas questões. Perfeito. E como exigir toda essa performance do comprador se ele não tiver oportunidade de estar engajado num cronograma que dê tempo de executar todas essas tarefas, né? Ele está fazendo um pouquinho de jurídico, um pouquinho de logística, um pouquinho de importação, né? Então, é super importante, pessoal, vocês estarem lá, unha e carne com os requisitantes, sabendo dos projetos em avançado, começa a trabalhar avançado com a engenharia, participa dos RFIs, ajuda a procurar fornecedor, liga para os coleguinhas, pede dica, vai buscando no mercado, porque com mais cedo você entrar, melhor você vai conseguir executar o teu trabalho. Porque uma coisa que você não quer fazer é fazer tudo isso e arriscar de atrasar o projeto. Aí eu acho que eu aconselho você não executar não cair nessa armadilha, porque atrasar um CAPEX, atrasar um projeto é um prejuízo muito grande para a empresa, é um desgaste emocional e financeiro, né, de justificar, de tentar achar mitigações, é muito difícil. Então, tenha certeza de colocar todo esse valor agregado que compras pode trazer no projeto, coloca na mesa, na conversa do cronograma. Vai ser muito bom para a empresa como um todo. Então, e só comentando, né, o que você, José Renato e a Érica comentaram, principalmente esse último ponto de atenção que a Érica trouxe, é que às vezes todo aquele trabalho que o comprador fez de saving, de cost avoidance, etc., numa situação dessa ele é perdido, né? Porque se essa questão da logística, da alfândega, etc., não tiver uma certa atenção, se for o caso de um item importado, você acaba tendo que pagar taxas, pagar multas, pagar um transporte mais caro para adiantar a entrega, etc. E todo o trabalho, né, de negociação do comprador, ele é perdido, né? Então, fica aí, né, esse ponto de que, de fato, ou o comprador tem essa visão, ou que ele se ampare, né, nas áreas competentes, nas informações aí disponíveis para que esse trabalho seja bem feito. Maravilha. E, Egídio, passando para você a mesma pergunta, né? Na sua visão, né, essa questão processual da compra de CAPEX, você vê alguma diferença entre as demais compras? Ou se não vê, alguma dica que você daria para o comprador para tratar melhor essa questão do processo de compra de CAPEX? O que você entende quanto a isso? André, sem dúvida, o processo de CAPEX tem uma complexidade maior, na medida que
um projeto ele é sempre único e singular, não tem um projeto igual ao outro. E você acaba se deparando com aspectos relacionados, como vocês mesmos colocaram, com aspectos de importação, incentivos fiscais os mais diversos, não só na esfera da importação, mas também na esfera local. Muitas vezes os projetos são incentivados com diferimento de ICMS ou redução de alíquotas de ISS e tudo mais. O comprador de CAPEX precisa ter a visibilidade disso. Um aspecto muito importante na compra de CAPEX é a questão da engenharia tributária. A engenharia tributária ela viabiliza ou não um projeto ou uma aquisição, então isso também tem que ser visto, e aspectos relacionados à gestão de contratos, né? Precisa ter muito domínio, não só da confecção, da elaboração de um contrato, mas também da sua gestão ao longo do ciclo de vida do projeto. Legal, Egídio, você falou umas coisas interessantes, porque às vezes, por exemplo, essa questão tributária é o motivador de um projeto. Você mudar um CD de posição de uma região para outra, ou de um estado para outro que tem um benefício tributário, às vezes são questões que já por si só motivam um projeto. E outro comentário que eu queria fazer também, Érica, em relação ao que vocês comentaram aqui, de que é interessante o comprador estar dentro do projeto, estar acompanhando desde o início. Tem um caso que eu me lembro, há muitos anos atrás, de uma compra que caiu para um servidor que foi feita dentro do prazo, etc., só que entrou num canal, vamos dizer assim, standard, né? E o caminhão que ia entregar o servidor foi roubado. Só que aquele servidor era justamente uma peça importante dentro de um projeto milionário da companhia e que o projeto inteiro atrasou porque aquele servidor não chegou, né? E dentro de compras, embora o processo tenha sido feito, mas aquele olhar mais focado para que nada dê errado não foi acionado e acabou acontecendo esse problema. Só dando um exemplo de o que é bom o cara estar na labareda junto com o pessoal do projeto, junto ao time de projeto para sentir as dores e agir em todos os canais, né? Excelente. Mas, fundamental. Gente, o papo tá bom, a gente vai ter que fazer um break agora. A gente continua na semana que vem. Pessoal, você que está acompanhando, está gostando, semana que vem a gente conclui esse assunto. Tem muito mais para falar sobre compra de CAPEX, muito mais dicas importantes para vocês. Então acompanhem, ativa o sininho para vocês serem notificados dos nossos próximos episódios. Compartilha com seus amigos que têm interesse nesse conteúdo e também aproveita para visitar toda a nossa biblioteca de conteúdos. A gente tem muito assunto sobre compras lá. Certamente você vai achar alguma coisa do seu interesse. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.